Sétimo ano, how are you today? Eu espero que vocês estejam fine, good. Vamos a mais uma aula de inglês. Welcome to English class. E hoje nós vamos falar sobre Simple Past. Então, peguem um livro de vocês, abram na página 6, tem aí, ó, Simple Past. Vamos olhar, vamos ler essas frases e responder as seguintes questões. Vamos lá. In 1973, Martin Cooper changed the world, a truth he didn't know it yet. Motorola spent 3 months building a prototype. The company's first commercial cellular phone went on sale 10 years later. Cooper wanted people to have freedom. Bom, gente, a tradução dessas frases vocês já viram no texto. No texto aqui, eu espero que vocês tenham visto, certo? Tenham traduzido, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esses verbos, para essas palavras que estão em negrito, em bottom. Elas são verbos. E são verbos que estão, ó, no passado. Então, ó, estas frases acima estão no presente ou no passado? How do you know it? Essas frases estão no presente ou no passado? In the past. No passado. Como é que você sabe? Nós sabemos pelos verbos que vocês podem colocar aí. In the past. The verbs are in the simple past. Nós sabemos pelos verbos. Os verbos estão no passado. Letra B. What do you changed and wonder have in common? O que é que changed e wanted têm em comum? O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles terminam em ed. Letra C. Are changed, spent, went and wanted the past forms of which verbs? Quais são as formas do presente desses seguintes verbos aí? Então, vocês respondam. Change, spend, go and want. Se vocês não conseguirem fazer, eu acabei de falar, se vocês não conseguirem fazer, é só perguntar a mim, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Change, só é tirar o D, tá? Spent vai ficar assim, ó. Spend, tá? Aí, go, só assim, ó. Go, certo? E o antes só é tirar o ED. Nessa do 2 aqui, tá explicando que changed e wanted são verbos regulares. Enquanto que spent e go e went são verbos irregulares. Então, ó, simple past. Quando a gente fala de simple past, nós falamos também de verbos regulares e irregulares. Em português, nós também temos isso. Por quê? Verbos regulares são aqueles que não mudam. Por exemplo, eu tenho o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, nós estudamos, ele estuda, tal. Observem que o radical ele não muda, né? Até ao final das pessoas, dos pronomes pessoais. E aí eu tenho o verbo ser. O verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Observa que já muda. Então, por que muda? Porque esse verbo ele é irregular, ele muda de acordo com a pessoa. Em inglês a gente também tem isso. Porém, quando a gente passa esses verbos regulares para o passado, neles acrescenta o ed. E os verbos irregulares, eles mudam a escrita. É no caso de, ó, spend, que significa gastar, perder, vai ficar spent. Mudou a escrita. Tem, ó, go, que é ir, fica went, foi. Tem regra para isso, Kátia? Tem não, tem regra não. O negócio da regra é você, ó, decorar. Então, ó, gente, aqui tá pedindo para vocês colocarem R se for regular e I se for irregular. O que é que vocês têm que observar? Se terminar em ED, é porque ele é regular. Se ele mudou a escrita, no caso aqui, go, went, make, made, é irregular. E não é bem simples de explicar. E aqui embaixo tem a irregular
não tem regra. Muda a escrita, pronto, e acabou. Já os verbos irregulares, terminados em ED, eles têm regra. São 3 regras e eu coloquei aqui para vocês, ó. Primeira regra é que a maioria dos verbos acrescenta ED. Exemplo, work, worked. Stay, stayed. Aí aqui, live, lived. Como aqui já terminou em E, live, só acrescenta o D. Não precisa colocar o ED, não. Já tem o E. Segunda regra, se o verbo ele terminar em Y e antes for consoante, troca o Y por I e acrescenta o ED. Ó, exemplo, studied, estudou. Cried, chorou, tá? Cry termina com Y. Antes é uma consoante. Troca o Y por I e acrescenta o ED. Terceira e última regra, se o verbo ele terminar em CVC, o que é CVC? É a loja? Não. Não é a rede de viagens, não. CVC é consoante, vogal, consoante. Repete a última consoante e acrescenta o ED. Exemplo, stop. Fica, ó, stop. Consoante, vogal, consoante. Repete a última consoante e acrescentei o ED. Bastante estudada. Os irregulares tem aqui, eles não têm a mesma forma. E agora vamos às atividades. Aqui é explicando, tá certo? Activities. Are these sentences in simple present or simple past? Aqui vocês vão colocar PR para presente e PA para passado, tá? Então, ó, aqui também, ó, nesse azulzinho tá explicando. Na forma negativa, você vai fazer o didn't para dizer que não, tá? Não estudou. Então, é didn't study, certo? Então, quando tiver o didn't, é passado. Se tiver o doesn't, no caso aqui é presente, tá certo? Então, observem as frases e respondam. Esse é do 2. De acordo com essas regras que eu expliquei agora, vocês vão preencher aqui, ó. Eu tenho aqui 9 verbos e os 9 verbos vão encaixar aqui. Quais os que só acrescentam o D? Ou seja, os verbos que terminam em E. Quais os verbos que acrescentam ED? A maioria deles. E quais os verbos que acrescentam IED? Os que terminam em Y. Então, coloquem o verbo aqui já com essa regra. Tudo bem? Tudo bem? E aqui, ó, complete o chart com verbos da caixa. Então, ó, aqui tem vários verbos. Vocês vão colocar aqui regular verbs e irregular verbs. Olha como tá fácil. Aqui não tá change. Então, você vem aqui, changed. Coloca já ele aqui. Responde primeiro esses, ou seja, são os que vão terminar em AD. E aí vocês respondem essas. O que forem as letras iguais, o único que vai mudar aqui, gente, que a letra vai mudar é só o go. O go que vai ser o went. Ele vai mudar completamente. E aí, por último, da atividade de hoje, vocês vão resolver a cruzadinha com o passado desses verbos. E aqui, ó, tem verbos irregulares também. Vocês vão, por exemplo, o primeiro verbo é try. Terminou em Y, mas antes é consoante. Então, vai ficar tried, certo? Troca o Y por I e acrescenta o AD, aqui no número 1. Já aqui o 9, por exemplo, o 9 é tell. Ele é irregular. Aí eu vou pedir que vocês venham aqui, ó, na página 34 do livro de vocês. Aqui, ó, na página 34. E aqui tem uma lista de verbos irregulares. Então, quando não der certo o ED, vocês vêm aqui e procuram. Tá em ordem alfabética, não. Tá. Tem alguns verbos. Ah, tá sim. Tá sim, em ordem alfabética. Tá? Aqui na página 34 e dá para vocês responder. Pessoal, respondam. Manda para mim essas atividades. Vocês agora já estão, ó, em outro patamar do inglês, viu? 7º ano. Aprendeu isso aqui, ó, não tem dificuldade com nada. Vocês, uma ótima semana, bom fim de semana. Bye, bye.